Você não pode educar uma pessoa com base em textos científicos. Não é possível isso, porque texto científico, por definição, tem correspondência bionívoca entre signo, significado e referente. Você tem um vocabulário estabilizado, né? Os significados uniformes e permanentes. Ora, a linguagem corrente não é assim. Você tem a sutileza, você tem a mudança de significado conforme o contexto, e é nesse tipo de leitura que você tem que treinar. Se você aprendeu a ler lendo o livro científico, você vai ser analfabeto funcional para sempre. Você tá entendendo? A ciência, claro, a ciência é difícil de aprender, mas a linguagem científica ela é mais simples do que a linguagem corrente. Está entendendo? Porque é sempre correspondência bionívoca, é a linguagem uniforme, né? É unicensas, tudo tem um sentido só, sentido estabilizado igual para todos. Não pode aprender a ler com uma coisa dessa. Você está entendendo? Agora, se você vai ler Shakespeare, ou Balzac, opa, a coisa não é assim. Cada linha, né, o sentido das palavras muda, adquire outra ressonância, você tem outro contexto. E é este treinamento da variedade de situações e variedade de intenções subjetivas, isto que é aprender a ler. Lembra que falamos lá atrás de imaginar um site ou uma música? Ali tem outro motivo para ler os clássicos. São as grandes referências da linguagem e a imaginação. A imaginação é como se fosse um projetor de filme dentro da sua cabeça. Quando você escuta uma história, lê um livro ou pensa em algo, ela projeta esses códigos tentando construir uma imagem nítida para quem pensa. Quanto mais nítida for a imagem, mais aprimorada é a competência de imaginar. Livros que apresentam o uso do idioma de forma sofisticada não só fazem uma musculação cerebral desse projetor, como estimulam a memória, as diferentes aplicações de expressões e palavras, apresentam as nuances do idioma, sofisticam a interpretação e ensinam um aluno a utilizá-lo da melhor forma. Os grandes clássicos são os grandes cases de cada idioma. É lá que a linguagem encontrou a menor distância entre a escrita e a experiência. Eles elevam a nossa imaginação, tornando-nos capazes de aprimorar nossos sonhos, nossas virtudes e nossas competências. Quanto mais eu sei, mais eu sou. Adoro dizer isso. Mas é uma variação do Wittgenstein, que já dizia que os limites da minha linguagem são os limites da minha existência. São os limites do meu mundo. O que é essa linguagem? É a capacidade de aprendizado. É o que eu sei e o que eu faço com o que eu sei. Essa é a beleza do conhecimento. Isso nos faz especial, isso nos faz ir adiante, isso nos faz perseguir a resolução dos problemas. Inteligência para a medicina é capacidade de resolver problemas. E aí eu tenho que chegar diante dos problemas e dizer, quem vai resolver isso? Sou eu. Chamar a autorresponsabilidade para mim, que está tão danificada nos dias de hoje. Todo mundo quer terceirizar a responsabilidade. Todo mundo passa a responsabilidade para o seu inconsciente, para o seu comportamento, para os seus genes, para as suas sinapses cerebrais. Agora tem que tomar um remedinho, que a culpa da minha sinapse não é minha. A culpa é tua. Se tudo isso pode ser considerado um ponto importante desde o início do aprendizado, mais na frente o problema se agrava. Deixa de ser apenas individual e começa a ser social. O analfabetismo funcional impacta grande parte dos brasileiros. Mas o que é analfabetismo funcional? Termo muito utilizado e pouco explicado. O idioma é composto por uma trindade. O signo, que é a palavra que remete a uma ideia, por exemplo, um lápis. O significado, que é a definição dessa palavra. E o referente, que é a coisa existente, o que ela se refere no mundo, o lápis concreto. O analfabeto funcional tem profunda deficiência em correlacionar esses componentes. Ele tem 3 principais dificuldades. Primeira, ele pode conhecer a palavra e até mesmo a sua definição, mas se vir o fenômeno real na sua frente, sente dificuldade de correlacioná-los. Por exemplo, uma pessoa que conheça a palavra inveja, mas quando alvo de inveja ou invejando alguém, não é capaz de correlacionar as coisas, ou talvez aplique mal as palavras, chamando de inveja fenômenos diferentes, que não correspondem com o seu significado, como medo, raiva e admiração. Esse sintoma impede a boa compreensão de textos e até mesmo a interpretação do que outras pessoas dizem, fazendo tomar conclusões erradas sobre a mensagem que está recebendo. Segundo, o analfabeto funcional também pode ser incapaz de fazer o contrário, converter os referentes, as experiências reais do mundo, em signos e significantes, não conseguindo se expressar através da fala e da escrita. Esse sintoma é responsável por intensa turbulência na vida pessoal e profissional, confinando as experiências, ideias e percepções da vítima dentro dela mesma.
Na incapacidade de se comunicar adequadamente, o analfabeto funcional fica preso dentro de si. E o problema mais grave: em função dessas duas deficiências, o indivíduo não consegue navegar pela linguagem, nem utilizá-la para compor a sua forma de se expressar. Resta copiar o uso de signos e significantes que ele assiste os outros utilizarem, mesmo que desconheça o referente. Ao longo do tempo, o analfabeto funcional desenvolve uma histeria. Na incapacidade de ir do mundo real aos símbolos, e dos símbolos ao mundo real, ele passa a descartar a necessidade do referente, da própria realidade. A partir desse momento, ele está apto a acreditar no que diz e no que escuta, mesmo que não diga respeito a nada concreto. A substituição da realidade por signos vazios faz com que eles sejam preenchidos como crenças, fundindo-se a sua própria personalidade. E quando algo confronta qualquer coisa que ele diz ou pensa, sente que a sua estrutura de crenças está sendo atacada. O sujeito não entendeu o que ele está lendo. Quer dizer, ele, claro que sabe ler, em princípio, mas não tem a compreensão de texto equivalente ao nível da profissão que ele exerce. Você está entendendo? Quer dizer, chega, por exemplo, sei lá, a general, e ele tem a capacidade de leitura de um recruta. Uma sociedade de analfabetos funcionais constitui um grande risco. As pessoas copiam a opinião das outras sem tentar verificá-las na realidade. Emitem opiniões sobre muitos assuntos, passam a acreditar em praticamente tudo o que dizem, passam a sentir o que dizem e passam a querer agir de acordo com seus sentimentos, criando sonhos, projeções, ambições e militando de acordo com a carga emocional e a aprovação social dos seus discursos. Uma vez que as pessoas estão cada vez menos aptas a dizer alguma coisa sobre a realidade, elas estão mais indefesas para aderir ao primeiro movimento político que exige delas alguma ação que faça sentido, alguma ação que tenha um conteúdo emotivo, que dê algum sentido para a vida. Podemos pegar palavras presentes no debate público para dar exemplos. Instituições, democracia, fascismo. Muitas pessoas as usam sem saber o que são. Aqui essas palavras de fato se referem. Como se organizam no mundo concreto, qual o histórico e os agentes que as envolvem, e o que as diferenciam de fenômenos semelhantes, ou até mesmo completamente diferentes. Muitas dessas pessoas nem sequer têm familiaridade com essas ideias, mas as articulam por mera imitação. Interpretam os discursos de acordo com a carga emocional que as palavras carregam, e persistem em menosprezar ao que elas estão amarradas. O principal recurso de aprendizado que resta para esses indivíduos é o de perceber nos seus pares qual o discurso mais aprovado e qual o mais rejeitado, e assim ir, por tentativa e erro, calibrando o seu signo sem qualquer referente, vivendo meramente por imitação e condenando a própria inteligência ao exílio. Se é pela aprovação social que ela expressa suas ideias, quanto mais participar do senso comum de determinado grupo, mais vai ser aprovado por uma maioria e mais vai buscar repeti-las. Quando chega este momento, a realidade foi posta em segundo plano e a culpa foi da má educação. Qual a surpresa de não a valorizarmos? Como uma sociedade que não se preocupa em buscar a verdade pode levá-la a sério? Se aceitamos que as coisas são vazias e não se referem a nada, por que perderíamos tempo investigando grandes ideias? Elas não são mais um poderoso aparato para enfrentarmos a vida. Em uma sociedade de analfabetos funcionais, foram reduzidas a um discurso vazio em que jamais poderíamos acreditar.